O ministro Celso de Mello completa 29 anos de atuação no STF amanhã e recebeu uma homenagem no início da sessão plenária desta quinta-feira. Imprescindível, exemplo de ser humano e cidadão, referência no direito e para a justiça. Foi com essas palavras que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, parabenizou o decano da Corte, ministro Celso de Mello, pelos 29 anos dedicados ao STF. Disse que alguns homens trabalham alguns dias e são importantes. Outros trabalham muitos dias e são necessários. Outros têm no seu trabalho de alguns e de todos os seus dias, e às vezes até só por alguns poucos dias, um testemunho de vida que permite que a sociedade seja muito melhor. Esses são imprescindíveis. O ministro Celso de Mello é um desses que se devem considerar imprescindíveis para se ter esperança no ser humano, no direito, na justiça. Para se ter a certeza de que o bem tem lugar, pode se tornar concreto e, principalmente, que o bem e o justo têm sequência e consequência na história da humanidade pela ação dos seus homens. Em nome deste Supremo Tribunal Federal, afirmo ser Vossa Excelência a melhor causa da justiça brasileira. Uma causa que não tem parte contrária, porque todos nós aqui, irmanados, concordam quanto à garantia que Vossa Excelência representa de que o Brasil produz grandes juízes, sendo exemplo dessa afirmativa a vida, o trabalho e a serenidade firme, segura e liana com que se conduz e que julga. A Procuradora-Geral da República lembrou que o decano já fez parte do Ministério Público e exaltou o trabalho do ministro durante as últimas décadas. Dentre os muitos atributos do ministro Celso de Mello, como a inteligência, a coragem e o elevado espírito público, a presidente desta Corte destacou um que enfeixa o conjunto de suas virtudes, o de ser imprescindível. Imprescindível para o Brasil, para a nação, para os direitos humanos e para a realização da Constituição brasileira. Ao agradecer pela homenagem, o ministro Celso de Mello disse que se sente honrado por ser juiz da Corte e se definiu como um eterno aprendiz. São 29 anos de uma convivência que me tem sido extremamente profícua. Tenho sido um eterno aprendiz nesta corte, não é? Aurindo as lições, o magistério de tão eminentes colegas, professores, juízes, advogados, membros do Ministério Público. É uma experiência realmente maravilhosa e a honra imensa de haver ascendido a esta Suprema Corte é algo realmente insuperável. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal realmente mais importante do que todos e cada um de nós, e incumbido de exercer atribuições extremamente sensíveis, notadamente em tempos em que muitas vezes se vê declinar no horizonte do país a prática da ética e o exercício do direito. José Celso de Mello Filho nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entrou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1970. Exerceu, entre outros cargos, o de promotor de justiça e curador-geral em várias comarcas paulistas. Foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 1989 e tomou posse em 17 de agosto do mesmo ano. No início da década de 90, foi ministro do TSE. Assumiu a presidência do STF em 1997, com 51 anos, o mais novo presidente da Corte desde o Império.